Quando surge a gente, mais um vídeo aqui, Palmeiras perdeu pro Botafogo no Rio de Janeiro. Esse jogo é do primeiro turno, 1-0 pro Botafogo, gol do Tiquinho Soares. Num dos poucos momentos ali, teve alguns momentos ali que o Botafogo venceu a defesa do Palmeiras. Talvez ele fale do Murilo, talvez, eu digo talvez, né? Mas com certeza o Marcos Rocha ali deixou o Tiquinho Soares sozinho, foi marcar, sabe-se lá quem, o Gasparzinho, o fantasminha camarada dentro da pequena área, deixou o Tiquinho e tinha mais um jogador do Botafogo chegando ali, que não me lembro agora quem era, mas tinha dois livres esperando para finalizar, qualquer rebotinho, e foi isso, nem foi rebote, um passe ali, a bola veio para trás, o jogador que vence o Murilo e pronto, Tiquinho só estufou a rede. Aí não deu para o Everton pegar, um monte de gente à frente ali, o Tiquinho chegando livre, ele preocupado com o cara que chega na linha de fundo. O Tiquinho consegue fazer o gol praticamente aberto ali, tinha uns bonecos na frente, mas como ele estava livre, ele teve tranquilidade para finalizar. E o Flaco Lopes hoje não estava bem, né? Não estava inspirado para fazer gol, e acabou que o Abel decidiu, já que estou perdendo aqui, não vou tirar o centroavantão, né? Tem que deixar ele lá, porque, bola para a área lá e quem sabe guarda já que ele é muito bom de cabeça, mas não deu certo, nada deu certo pro Flaco Lopes hoje. Isso que me reforça que precisamos de um centroavantão. Mas o Mansur e o Serginho vão falar o que eles acharam desse jogão aí, dessa partida Botafogo 1, Palmeiras 0, um jogão do Brasileirão, a 4ª derrota do Palmeiras no campeonato. Palmeiras que segue como vice-líder até a próxima rodada, porque o Flamengo e Inter não acontece agora. Então, realmente, vamos ver o que vai acontecer. O Palmeiras aí recebeu o Cruzeiro, o Botafogo vai jogar também, vai ter que sair para jogar, né? E a gente vai ver o que vai acontecer aí. O Botafogo segue ali, pelo menos por mais uma rodada, né? Pelo menos pela próxima rodada ainda vai estar garantido, pelo menos nos critérios de empate. A não ser que o Palmeiras ensaque o Cruzeiro, né? Se o Palmeiras ensacar o Cruzeiro e o Botafogo perder, o Palmeiras passa a ser líder na próxima rodada. Então, tem nada decidido aí, cara. Foi um jogo aí, pra mim, era o jogo que a gente podia perder. Inclusive, pro Botafogo, dos 4 que vamos ter aí, é o que pode perder. Porque os próximos Libertadores não pode perder. Tem que ganhar os 2 de preferência. Se arrumar um empate no Rio e ganhar em São Paulo também não tá ruim não, mas eu diria que o melhor é ganhar no Rio de Janeiro para garantir logo e depois buscar também ganhar em São Paulo. E aí no Brasileirão segundo turno vai ser o momento ali de ganhar e fazer de novo o que fez ano passado, ganhar e engatar ali a marcha, até porque nós estamos na 15ª rodada, isso vai ser jogo decidindo título. O jogo do Allianz Parque vai ser cara de final, provavelmente. Pode estar o Botafogo e o Palmeiras ali distanciados, talvez o Flamengo esteja no meio dessa briga aí também, pode ser que esteja aí um São Paulo que tenha crescido, talvez um Bahia, mas grande chance que esteja o Botafogo, o Palmeiras e talvez o Flamengo aí nessa trinca para disputar a taça do Brasileirão deste ano. E aí o jogo vai ser, olha só, vai estar faltando poucos jogos para acabar, né? Foi o que? Rodada 15 hoje? Se eu não estou enganado, acho que foi a rodada 15, hein? Ou seja, 4, 5 jogos aí para acabar o campeonato, vamos se encontrar de novo. E esse jogo que vai decidir, esse sim vai ser final. Vai ser aí, esse foi só o primeiro jogo, foi a famoso ida do jogo, tá? Foi o primeiro jogo da final. O segundo e decisivo, onde vai levantar praticamente a taça, é o do Allianz Parque no segundo turno. E agora tem que preocupar com a Libertadores. Daqui a um mês tem jogo no Newton Santos, daqui a pouco a gente joga no Allianz Parque também. Então, não tem nada pedido, nada decidido, não acabou nada. O campeonato só acaba quando a última rodada acaba, entendeu? Quando a 39ª acabar, quando o árbitro do jogo acabar, apitar ali o último jogo da 39ª rodada, aí acabou. 38ª, diga-se de passagem, né? Tô até aumentando uma rodada aqui para dar de lambuja pra galera tentar alcançar o Verdão aí, essa que é a grande verdade. Serginho, Mansur e a análise de Botafogo e Palmeiras. O Fogo, belas imagens do Newton Santos, estava cheio hoje para essa vitória importantíssima do Botafogo sobre o Palmeiras, no duelo de líder contra vice-líder. O líder venceu e o Botafogo assim abre 3 pontos de vantagem para o Palmeiras, que agora pode ser ultrapassado pelo Flamengo. Nessa rodada, o Flamengo teve seu jogo adiado contra o Internacional. Então o Flamengo com o jogo a menos, caso vença o Internacional nesse jogo atrasado, pode ir a 34 pontos, no momento que a gente tem visto ali alguma confusão, as luzes se apagaram lá no Newton Santos, jogadores se desentendendo ali ainda dentro do gramado do Newton Santos, aí chega o pessoal do deixa disso, mas o clima deu uma esquentada, clima quente ao longo do jogo, mas um jogo bastante leal. Deixa eu começar a conversar com o Carlos Eduardo Mansur, com o Serginho Xavier e com vocês aí de casa por meio da hashtag Troca de Passes, que estava ali na tua tela, hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, no X, queremos ouvi-los, tá legal? Sobre essa grande noite de futebol
Tivemos a vitória do Vasco lá em Goiânia sobre o Atlético Goianiense 1-0. Um jogaço, para mim, um dos melhores do campeonato no Morumbi, em que o São Paulo venceu o Grêmio pelo placar de 1-0. E a vitória do Fortaleza pelo placar de 3-1. Esse jogo ainda não terminou, está nos acréscimos. Carlos Eduardo Mansur. A confusão foi quem? Patrick de Paula e Gabriel Menino. Vejam vocês, os dois que eram companheiros de Palmeiras, fizeram muita festa junto, colocaram aqueles óculos de sol, né, para comemorar títulos na época em que jogavam no Palmeiras. Houve uma desinteligência qualquer por ali. Carlos Eduardo Mansur, seguinte, o jogo entregou tudo aquilo que a gente estava esperando, Mansur? Para mim sim, foi um grande jogo essa noite no estádio Newton Santos. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Serginho, todo mundo que assiste o Troca. Olha só, é raro, quantas vezes a gente já não teve especialmente em campeonatos de pontos corridos, um jogo que reunisse líder e vice-líder, super aguardado, com toda a expectativa gerada, e o resultado final fossem dois times que moderassem os riscos, que especulassem, e o jogo terminasse sendo um jogo arrastado, um jogo de muito mais medo do que finalizações. Briga, cartão. Exato. E mais, o saldo é tão positivo, é raro a gente ver um jogo que tivesse tanta coisa colocada para o futuro do campeonato, que ele terminasse com 34 finalizações. O jogo teve 34 finalizações, 18 do Palmeiras, 16 do Botafogo. O Palmeiras cresce um pouquinho mais esse número no final por uma natural pressão, porque estava perdendo o jogo. E até esse ligeiro desentendimento entre os jogadores no final, até nesse ponto o jogo tem um saldo muito positivo, porque nos últimos tempos, a relação entre os clubes muito conturbada na parte dos dirigentes, muita tensão, muitas questões envolvendo, e os jogadores praticamente o tempo todo jogaram bola, com algumas naturais momentos em que os ânimos se exaltaram um pouco, que são coisas até naturais do futebol brasileiro. O jogo foi jogado, os jogadores fizeram a parte deles, os treinadores tiveram os seus planos e conseguiram ter muitas finalizações, os goleiros foram grandes nomes de um jogo que podia ter pendido para qualquer um dos dois lados. O resultado não é injusto, está longe de ser um absurdo. Agora, foi um ótimo jogo de futebol. É ótimo você ter no Campeonato Brasileiro líder e vice-líder se encontrando, e o jogo você olha para os 90 minutos e você consegue explicar por que estavam em campo líder e vice-líder. É verdade, e o Palmeiras valorizou muito essa vitória do Botafogo, porque o Palmeiras, né, Serginho, também fez um bom jogo, né? Na questão da eficiência, uma noite iluminada do John, o Botafogo acabou vencendo, mas como disse bem o Mansur, se fosse 1-0 para o Palmeiras também estava tudo certo, né, Serginho? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que nos assiste. Eu acho que algumas coisas a gente precisa ressaltar, né? Gostei muito da estreia do Felipe Anderson. Poucos minutos, mas quase todos os minutos com acertos, né? Jogador diferente, jogador que pode fazer muito a diferença nesse campeonato mais para frente, né? Tá só começando. Agora, acho que o principal destaque, na minha opinião, é a maturidade do Botafogo, né? Porque a gente não tem como dissociar esse jogo daquela virada épica do ano passado. A virada épica do Palmeiras no ano passado, do Endrick, né, foi considerado o jogo do título. Né? Então, esse, de uma certa forma, ele tinha um pouco de cara de jogo do título, sendo que o título está tão distante, a gente não sabe quem é que vai brigar. Tem Flamengo, tem São Paulo vencendo, Fortaleza vencendo, tem a gente falava um pouco antes do programa sobre o Cruzeiro, que está crescendo. Tem muita gente, tem muita coisa para acontecer, mas o que não muda é que Palmeiras e Botafogo são postulantes e estavam aí se enfrentando. O Botafogo teve algumas, digamos, chances de dar uma claudicada nesse jogo, né? De se atrapalhar no emocional, e não aconteceu isso. O Botafogo, quando ficou à frente do marcador, se defendeu muito bem, sem perder o gatilho do contra-ataque, teve todo o tempo, principalmente com o Luiz Henrique, Bastos magistral ali na defesa. Esse ano o Botafogo tem um goleiro absolutamente confiável, isso faz muita diferença no campeonato por pontos corridos. O jogo de hoje passa por John, né? Então, assim, foi um jogaço, o Palmeiras jogou bem, mas eu acho que o botafoguense hoje pode ficar orgulhoso do que viu e principalmente do que pode
chegar a ver nas próximas rodadas. Olha, e no final, ali na metade para o fim do jogo, teve um chute do Piquerez muito bom, que o John faz uma defesaça. Aí na sequência tem um cruzamento na segunda trave, que o Flaco chega finalizando, o John faz mais uma defesa. Depois o chute de fora do Felipe Anderson. Foi uma noite especial do John para dizer para a torcida, olha, tô aqui para resolver os seus problemas. Tem 5 defesas no jogo. É um número expressivo. Número né? E aquela primeira do Flaco... A gente falava ontem aqui, né, Mansur? Foi um lance muito parecido com a defesa de ontem do Hugo, do Corinthians, né? Que ele sai, ele abre os braços e defende com a mão direita um chute do jogador do Vitória. Hoje foi de um grau de dificuldade ainda maior. A bola enfiada pelo o Flaco finaliza bem. Ele dá ele mostra o canto que ele ia bater, finge que vai bater do lado direito do John e vira o pé na hora, bate do esquerdo e ele faz uma defesa com uma mão esquerda na bola, uma defesa de alto grau de dificuldade. Sempre bom lembrar que o Botafogo ganha o jogo também, tendo obrigado o Everton a muitas defesas. Claro, o Everton bem foi muito personagem. O Botafogo também chegou muito. Sobre o que o Serginho falava do jogo do ano passado, foi olhar, o Botafogo dos 15 jogadores que ele colocou em campo hoje, né, os 11 que iniciaram, mais os 4 que entraram no meio do jogo, só 5 participaram do jogo do ano passado. O Botafogo gradativamente foi alterando bem o seu elenco, com uma espinha dorsal razoavelmente mantida, mas alterou bem. Marçal, Marlon Freitas, Júnior Santos e Tiquinho iniciaram os 2 jogos. E o Danilo Barbosa entrou nos 2. Então, muitos dos jogadores que estavam em campo não viveram aquilo. Obviamente, ouviram e sentem no ambiente do clube a ansiedade que é gerada por um jogo como esse. Viveram por tabela, né? Agora, você imagina, para o torcedor que estava no estádio, esse jogo de hoje ele tem um sabor que é difícil de dimensionar. O Botafogo fica muito grande no campeonato. Muito grande. Porque a partir de agora, como se ainda faltasse algo a esse Botafogo, que para mim tem mais opções do que o Botafogo do ano passado em termos de elenco, tem mais repertório de jogo, embora viesse numa sequência que não era tão boa em termos de nível de atuação. Hoje ele retoma um jogo de altíssima exigência, ele retoma uma atuação de altíssimo nível. Mas nas últimas semanas não era. O Botafogo já tinha jogado melhor do que nas últimas semanas. Ele, além de tudo, vai retomar uma aliança com a arquibancada e uma expectativa renovada de que é, de fato, um enorme candidato ao título. O efeito moral dessa vitória para o Botafogo é muito grande. Já estava claro que o Botafogo tinha tudo para brigar nesse campeonato de novo, que o Botafogo veio do ano passado para ficar entre os times que brigam pelo Campeonato Brasileiro. Mas esse jogo de hoje, ele deixa o Botafogo muito grande na briga, muito grande. E o ambiente estava espetacular, né, no Newton Santos para esse jogo de hoje, especialmente depois que o Botafogo fez o gol, então virou um caldeirão realmente, a torcida jogando junto e foi importante para essa vitória do Palmeiras. Vamos ouvir 2 jogadores que participaram desse jogo. Tiquinho Soares, vejam vocês que no ano passado o Tiquinho perde um pênalti, né, naquele 4-3 da virada. Se o Tiquinho faz aquele gol, era muito improvável que aquela virada acontecesse, mas hoje ele vai e faz um gol importantíssimo, o gol da virada. E ele vai falar agora com a gente, assim como o Everton, goleiro do Palmeiras. Vamos ouvi-los. Tiquinho, autor do gol da vitória hoje. Tiquinho, fala um pouquinho como é que vocês estavam se preparando para o ambiente dessa partida e qual é o nível de felicidade que vocês estão após essa vitória e a manutenção da liderança no campeonato. Não, jogo difícil. Eu acho que quem assistiu o jogo hoje viu 2 equipes jogando um bom futebol. A gente se preparou bem. É mais um jogo. Sábado tem mais também. E a gente prepara como se fosse mais um jogo. Claro que a repercussão é devido ao passado, mas como eu já falei, já foi, já passou. Construir uma nova era agora. Feliz pelos 3 pontos e seguimos. Tiquinho, fazia um tempão que você não fazia um gol, né? Desde o dia 21 de abril, e foi o primeiro gol depois que você perdeu o seu pai. Como é que foi para você marcar esse gol no Newton Santos e comemorar com a torcida também, levando isso em consideração? Todo mundo sabe que perder um ente querido é difícil. Eu passei momentos muito difíceis, juntamente com minha família. Perdi o cara que eu achava, desculpa a palavra, mais foda do mundo, entendeu? Mas eu creio que hoje eu estou feliz, minha mãe está feliz, minha esposa, minha irmã, meus filhos. Agradecer a Deus por tudo, glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Foi eleito o craque do jogo, claro que não é o resultado, né, que você queria, que o Palmeiras queria. Um jogo tão bem jogado, né, tantas chances. Como assimilar? Era um jogo grande, 2 líderes por detalhes ali, assimilar esse resultado, de novo.
evidentemente não era o que vocês vieram buscar aqui, né, Ué? Sem dúvida, óbvio que a gente veio aqui dentro do começo do jogo procurando a vitória. Acho que quem estava em casa viu um grande jogo, as duas equipes jogando para cima, jogando para frente. Acho que foi um grande jogo. A gente sabe que tem muito campeonato pela frente, muita coisa para acontecer. É uma derrota, óbvio que ninguém gosta de perder, mas vamos seguir em frente, trabalhando, firme. Não tem muito tempo para se lamentar. Sábado já tem jogo de novo, já vamos recuperar bem, descansar bem, treinar também, melhorar o que precisa melhorar e já focar no jogo de sábado. O de hoje já não tem mais volta, não tem o que fazer, mas acho que vale a pena também valorizar o grande jogo. É jogo grande, é decidido em detalhe. O Botafogo foi mais feliz, fez um gol e a gente saiu daqui com a derrota. Vamos descansar e pensar no próximo. Você falou muito dos detalhes, você fez tantas defesas hoje. Você pode eleger uma que você acha que foi a mais importante aí, que você fez uma participação realmente muito importante, né? Cara, eu acho que as defesas cara a cara, mano a mano, sempre é uma especialidade minha, é um detalhe que eu tenho de fazer a leitura e mais uma vez ali eu fui feliz com o Júnior Santos ali cara a cara, então acho que essa aí talvez seja a mais difícil. Às vezes os caras falam que quando bate, você abre o peito, mas é uma leitura, é um detalhe, mas enfim, acho que trocaria tudo pela vitória, infelizmente não veio, mas vamos seguir firme. Esse é o Palmeiras também, que joga sempre pra frente, joga sempre pra cima, procurando a vitória do começo ao último minuto. Hoje não veio, mas vamos continuar trabalhando, que é o que a gente sabe fazer, competindo. E sábado, dentro da nossa casa, a gente, com o apoio do nosso torcedor, tenho certeza que vai ser um jogo diferente e a gente vai buscar a vitória. Tá aí o Everton, né, eleito o melhor jogador do jogo. O Everton parece ter deixado para trás aquele início meio diferente dele, né? Porque ele é um goleiro de altíssimo nível. Esse ano começou o ano tendo algumas falhas, mas já retomou e hoje fez um grande jogo lá no Nilton Santos. Deixa eu dar uma informação para vocês aqui, porque tivemos duas notas tristes hoje, né, em relação a jogadores machucados. O Alisson se machucou no jogo do São Paulo hoje contra o Grêmio e a notícia que acaba de chegar é ruim. Porque o Alisson fraturou, ele já fez exames e teve uma pouco mais sobre esse grande jogo que tivemos essa noite lá no Nilton Santos, em que o Botafogo saiu mais líder do que nunca e conseguiu abrir 3 pontos de vantagem. São aqueles jogos que, caso o Botafogo seja campeão lá na frente, ficam marcados na memória do torcedor, não tenho dúvida nenhuma, né, Luiz? Boa noite, bem-vindo, meu amigo. Boa noite, amigos. Alô, Diniz. E, de certa forma, uma redenção do que aconteceu ano passado aqui, quando o Botafogo fez 3-0 no primeiro tempo. Poderia ter feito 4 ou 5 no primeiro tempo. Tava vencendo por 3-1, o Tiquinho perde um pênalti. Aquela grande virada do Palmeiras acabou determinando um colapso ao Botafogo. E dessa vez o Botafogo venceu bem num jogaço, né, Eric? Fala, Felipe. Boa noite, Mansur, Serginho, Luiz e Henrique. A gente já tá aqui há um tempo juntos. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca. É daqueles jogos, assim, esse jogo vale os mesmos 3 pontos dos outros 37 jogos do campeonato. Mas ele tem um aspecto psicológico muito importante, por tudo que se viveu no ano passado entre esses dois times e pela disputa desse ano, efetivamente, quando o Botafogo e Palmeiras estavam empatados com 33 pontos. O Diniz chamou a gente dizendo que foi um grande jogo. Eu diria que, para mim, foi o melhor jogo do campeonato, por tudo que representava, pela intensidade, pela qualidade dos dois times, pelo número de finalizações, pela boa performance dos dois goleiros. Everton e John agarraram muito, lances assim frente a frente com os atacantes de Palmeiras e Botafogo. Essa do Flaco no início do jogo, defesaça do John. O John fez outras defesas também ao longo do segundo tempo. Então, assim, o jogo teve de tudo que um grande jogo pede entre dois grandes times, entre dois grandes postulantes ao título. Numa jogada individual maravilhosa do Luiz Henrique e numa conclusão muito boa do Tiquinho com presença de área, o Botafogo fez 1-0 e ganhou o jogo, fez a diferença nessa noite aqui no Nilton Santos. Então, não tenho o que dizer, a vitória é justa. Se fosse empate, seria justo também. Se o Palmeiras tivesse vencido, também seria justo, porque os dois times fizeram por onde essa noite aqui no Nilton Santos. Richarlison, grande jogo, né? Grande jogo. Boa noite, meninos. Mansur, Serginho, Diniz. Eu fiquei impressionado com a variação que as duas equipes apresentaram, principalmente nessa noite. Variações de posicionamento, principalmente no sistema ofensivo, de conexões, de jogadores com muita inteligência tática, sem a bola, que eu acho que é importante para times que são postulantes ao título. O jogo de xadrez dos dois treinadores que realmente estudaram as duas equipes, mas o que mais me impressionou, não ficou aquele jogo chato, truncado,
com um jogador tentando não jogar, pelo contrário. Essa defesa do Everton também. Pelo contrário, eu vi principalmente o sistema ofensivo quase sempre ganhando, levando a melhor sobre o sistema defensivo. Foi um jogo aberto, de alternâncias. Esses pontas hoje, principalmente o Luiz de um lado e o Estevão, enquanto esteve em campo, infernizaram, no sentido da palavra, literalmente, o jogo. Tiquinho com movimentação, o próprio Júnior Santos com movimentação, Rony com o Flaco Lopes. Diniz, para mim, assim, a variedade de que o jogo apresentou tecnicamente foi muito agradável. Isso para mim foi o ponto positivo de hoje. Me diga se você concorda com eles. Concorda com esse pessoal aí que fez essa análise? O que você acha? Gostou do jogo aí também ou não? Apesar do resultado não ter sido satisfatório? Deixa o seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião. Agora, precisamos de um centroavantão, aquele cara que fala, joga em mim que eu resolvo. Ou tá bom ficar com o Flaco que apenas diz, joga pra mim pra ver se resolve. Eu vou tentar resolver, joga aí. Eu quero um centroavantão que ele fala, joga pra mim que eu meto o gol. Pode jogar que eu resolvo. Tá precisando de um desse no Palmeiras. Não temos um desse. Tá precisando de um desse. Tá precisando. Hoje não tinha centroavante no banco. O Abel entrou com os dois teóricos centroavantes. E aí quando o jogo complicou que tava perdendo, não tinha centroavante para colocar. Teve que deixar o cara que não tava bem no jogo, que era o Flaco, não tava finalizando com precisão, não tava sendo feliz. Tem vezes que o cara não tá jogando mal, mas o cara não finaliza, não é feliz em nenhuma finalização que ele tenta. Quer dizer, não é o dia do cara, então tem que tirar o cara e botar um outro, que de repente esse outro vai estar num dia feliz. Não tinha esse outro no banco para colocar, não colocou, porque não tinha. Colocar quem? Quem era o centroavante que estava no banco? Não tinha o centroavante no banco. Né, Leila? Encheu de meia, botou um monte de meia no Palmeiras, contratou a roda, um monte de meia, trouxe Rômulo, né? Trouxe Maurício, trouxe Lázaro, já tinha trazido o Trago, né? O Aníbal, o Moreno, e não tem um centroavante. Ah, quer Gabigol? Que Gabigol, meu? Para, Gabigol. Pô, nós temos que pegar um centroavante que ele vai jogar no Mundial de Clubes e o time europeu vai olhar para ele e vai respeitar ele. Eles vão olhar para o Gabigol e não vão respeitar o Gabigol. Se é que você está entendendo o que eu estou querendo dizer com respeitar. Vão olhar para o Gabigol e mais um sul-americano que vem aqui passar vergonha. Então, não vão respeitar. Não vão respeitar. Entre Gabigol e Flaco, não sei não, hein? Não sei não. Entre Gabigol, Flaco e Rony, não sei não. Tá na hora de trazer um Cavani da vida, então um bichão pra botar a camisa e falar, joga em mim aqui, joga em mim. Manda-me lá a pelota. Tem que ser um desses aí, bicho. Um grandão, entendeu? Deixe sua opinião aí, seu comentário aí. Se eu falei absurdo demais aí, me detone aí nos comentários. Avante. Ó, tem um vídeo aqui também, ó. Você não deve ter visto, né? A gente fez uma análise dos números do Palmeiras nesse jogo contra o Botafogo para provar para você que o Palmeiras não jogou mal. Ele jogou muito bem, obrigado. Avante palestra.